mudar um pouco de assunto e seguir um pouco minha curiosidade Claro. aqui, e uma coisa que você estudou bastante, que é essa questão da fantasia, cara. Uhum. O que você encontrou disso? O que as pesquisas dizem sobre isso? O que é exatamente esse negócio da fantasia? Ok, vamos... Eu gosto bastante de falar sobre esse assunto, assim, que dá muito pano pra manga, porque ele é Se conecta com o devaneio excessivo também ou nada a ver? Sim, Tá. sim, tá. Você tá... Vamos começar fazendo algumas definições que eu acho que... Diminuir um pouco, posso? Tá, pode desligar, assim, inclusive, se você quiser, não tem problema. Se precisar, você me pede que eu ligo de novo. Tá? Pode deixar. A gente precisa definir primeiro o que é divagação mental, tá? A divagação mental é quando, por exemplo, você está aqui engajado numa conversa comigo e você começa a pensar no que você vai almoçar daqui a pouco, e daqui a pouco será que você alimentou seus 2 gatos ou uma coisa desse tipo. É uma forma de distratibilidade interna, não é aquela distração característica do TDAH que passou uma mosca voando e você começa a pensar quantas asas tem uma mosca, como é que ela... Não é isso, tá? É uma distração com o próprio fluxo de pensamentos, tá? Isso é divagação mental. Quando a gente tá falando de devaneio, a gente não está falando de uma mera divagação mental. A gente está falando de uma forma de pensamento estruturado em que a pessoa cria narrativas internas na sua cabeça, como se fossem histórias. É uma fantasia que a pessoa cria, tá? Em que, por exemplo, sei lá, você tá no banho. Me diz uma banda que você gosta. Nirvana. Nirvana. Você nunca se imaginou tocando palco com Nirvana ou sendo Kurt Cobain? Já. Isso é devaneio. Tá. Tá. É quando você tá mentalizando uma história, uma narrativa, uma ficção, como se fosse verdade, sabendo que não é verdade. Inclusive, emitindo reações emocionais e fisiológicas espontâneas. Você não sentiu um frio na barriga, uma emoção, uma empolgação, uma vontade de chorar às vezes. Aham. Então, pra você ver que a fantasia, ela cria uma experiência autêntica na pessoa, tá? E quase todo mundo já experimentou isso pelo menos alguma vez na vida. Então, imaginar que tá ganhando um prêmio, imaginar que tá alcançando um sucesso profissional, criar histórias com mundos fictícios, baseados, sei lá, até no Harry Potter, em outros produtos midiáticos e artísticos, culturais. Então, você imaginar que você tá ficando com uma pessoa que você queria muito, mas que você sabe que não é possível ficar com aquela pessoa na realidade. Isso é devaneio, é uma fantasia. É uma ficção imaginativa que você cria na sua cabeça, tá? Isso a maior parte da população já experimentou ou experimenta recorrentemente. Isso pode se tornar um problema para uma minoria da população. É o que a gente chama de maladaptive daydreaming ou devaneio excessivo, que é o termo que as comunidades usam aqui, que é uma experiência de fantasia imaginativa patológica. É quando a pessoa tem problemas com a sua imaginação. E a pessoa pode começar a ter diversos prejuízos funcionais, sociais, laborais, acadêmicos por conta disso. A pessoa passa horas devaneando. A pessoa só sente prazer com os devaneios, ou só sente sofrimento, só é capaz de sofrer quando está devaneando. A pessoa se sente irritada quando é interrompida nos seus devaneios, quase como se fosse um comportamento aditivo, um uso de uma substância, por exemplo. Então, inclusive, algumas pesquisas contemporâneas sobre devaneio excessivo buscam conceitualizá-lo como um transtorno aditivo, como se fosse um transtorno por uso de álcool, por exemplo. Tá? Cara. É uma adição à imaginação, um comportamento aditivo mental. E é por isso que é tão desafiador tratar o devaneio excessivo. Então, a pessoa pode ficar horas presa nos seus devaneios, desenvolver histórias extremamente complexas com personagens que vão envelhecendo conforme a pessoa mesmo envelhece. E às vezes essa formação desse universo de fantasia começou ainda quando a pessoa era criança. E hoje, com 30 e poucos anos, a pessoa ainda tem o mesmo universo que foi tendo acrescentadas camadas de complexidade. Tem pessoas com devaneio excessivo que relatam que perderam controle sobre as narrativas, elas se desenvolvem por conta própria.
Existe uma característica comum entre pessoas com devaneio excessivo, que é o que eu mencionei de hiperfantasia, que a pessoa tem uma capacidade nítida de visualização mental, e às vezes até sensorial, de sentir o cheiro que tá dentro do ambiente da sua narrativa mental. Então, isso é uma minoria da população que experimenta, mas não é tão minoria assim. Tem um estudo epidemiológico que foi feito em Israel que mostrou uma prevalência estimada de 2,5% na população israelense de devaneio excessivo, por exemplo. Mas pode ser que existam pessoas que devaneiam bastante, mas isso não traz coisas ruins, prejuízo. Exato, é por isso que a gente não pode se basear somente no tempo que a pessoa reserva pro devaneio. A gente, sempre pra gente pensar em algum tipo de psicopatologia, a gente tem que pensar em prejuízos funcionais associados. Se a pessoa não tem prejuízo, ela não tem uma psicopatologia. Se você passa horas do seu dia devaneando, mas você tem uma vida social... Escreve um Senhor dos Anéis. Não, se você usa isso, inclusive, com uma produção, pra dar vazão à criatividade, isso não é devaneio excessivo. A gente tem que deixar isso bem claro. Uma coisa é o devaneio normativo, típico, que é um estado dissociativo natural do nosso cérebro, uma alteração, uma série de alterações neurocognitivas que é normal, que a maior parte das pessoas experimenta. É muito comum que as pessoas criem narrativas para induzir sono, para dormir. Um devaneio pré-sono. Isso é normal. Pois é, cara, é bom fazer isso. Tem pessoas que gostam. Eu devaneio bastante, eu já tive problemas com devaneio excessivo. Tem uma época que a minha vida girava só em torno de devaneios, e eu resolvi, entre aspas, isso, entre outras coisas, escrevendo. Eu sempre escrevi muita ficção, né? Então eu acabei transladando esses recursos imaginativos pro papel, e eu acabei, à medida que eu fui envelhecendo e socializando mais e experimentando a vida, assim, eu encontrei outras formas de regular as minhas emoções que não fossem via devaneio. Hoje em dia eu devaneio, mas eu não me incomodo com os meus devaneios. Mas tem pessoas que têm muito sofrimento. Eu acompanho os grupos e as comunidades de WhatsApp, Facebook, das pessoas que sofrem com devaneio excessivo, e elas relatam coisas chocantes, assim. Cara, isso é muito doido, porque, tipo assim, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu sou o único pesquisador brasileiro até o momento que tá pesquisando sobre esse tema. Eu faço parte do International Consortium for Adaptive Daydreaming Research, que é um consórcio de pesquisadores de mais de 15 países que se dedica a estudar esse tema com mais profundidade, né? Tem pessoas que debocham da gente, é bem comum pesquisadores sérios, assim, da psicologia, dizendo que a gente tá querendo patologizar a imaginação. Primeiro que as pessoas não têm gosto por psicopatologia, né? E eu gosto de estudar psicopatologia, eu gosto de trabalhar com psicopatologia, mas se eu pudesse fazer com que a psicopatologia não existisse, com que o adoecimento mental não existisse, eu escolheria que as pessoas não tivessem psicopatologia, porque quem tem algum tipo de psicopatologia, depressão, ansiedade generalizada, estresse pós-traumático, transtornos dissociativos, transtorno da personalidade borderline, a pessoa sabe que é doído, tá? Então, a gente não tá criando gosto por patologizar. A gente tá olhando para os relatos de milhares de pessoas, porque acho que a comunidade do Reddit de Maladaptive Daydreaming tem mais de 100 mil pessoas agora. Caramba, cara. Depois eu vou dar uma olhada lá. Assim, interessante. A gente começou a olhar para os relatos de milhares de pessoas que têm problemas com a sua imaginação. Primeiro se hipotetizou que poderia ter alguma coisa a ver com TDAH, talvez até com TEA, mas já tem pesquisas que apontaram diferenciações. É mais provável que uma pessoa que tenha TDAH desenvolva o devaneio excessivo, mas a gente tem procurado conceitualizar o devaneio excessivo enquanto uma entidade nosológica, um transtorno mental isolado, tanto do TDAH quanto no TEA, embora a pesquisa mostre pra gente que quando uma pessoa tem devaneio excessivo e TDAH, e devaneio excessivo e TEA, ela costuma ter mais prejuízos do que quando ela tem uma dessas condições isoladas, por exemplo. Tá, mas eu fico muito irritado quando eu vejo gente debochando da existência do devaneio excessivo. Mas, cara, é uma condição que está sendo estudada ainda, tá? Mas a gente tem mais de 100 estudos já sobre devaneio excessivo. Acho que é uma ignorância, cara, da pessoa não identificar que, pô, beleza,
é um comportamento, o comportamento de imaginar e ter e criar essas narrativas é comum, mas a partir do momento que começa a trazer prejuízo para a vida da pessoa, você pode começar a encontrar maneiras e vão ser tratamentos diferentes que você vai encontrar. Uma pessoa que o prejuízo da vida dela vem através dos devaneios excessivos. Exato. Então precisa ter pesquisa sobre isso. A gente precisa. Eu aceito discutir a ideia de que se o devaneio excessivo é uma condição nosológica isolada, tá? Agora, que é um fenômeno psicopatológico, eu não tenho dúvida nenhuma e fico bem incomodado quando eu vejo pessoas debochando disso, porque é uma experiência que causa muito sofrimento para as pessoas. É intenso, um sofrimento visceral. Agora, se é uma condição obsessivo-compulsiva, se é um transtorno dissociativo, se é um transtorno mais da ordem do comportamento aditivo, que é o que eu defendo, isso eu acho que dá pra gente discutir, porque tem características dos três. Na minha pesquisa, aqui no Brasil, que foi a primeira pesquisa brasileira sobre o devaneio excessivo, eu não encontrei associação do devaneio significativa estatisticamente com condições clássicas de dissociação, como desrealização, despersonalização, amnésia dissociativa e devaneio excessivo. Tá? Mas as pesquisas fora do Brasil encontram, inclusive os principais pesquisadores da área, o Elis Omer, a Niri Sofer-Duda, que são meus parceiros de pesquisa, eles defendem com unhas e dentes, a partir da evidência, que o devaneio excessivo seria um transtorno dissociativo, que é a gente entende a dissociação como um fenômeno neurocognitivo natural que provoca alterações na sensopercepção, alterações na forma como a pessoa enxerga a realidade. Então, às vezes, a pessoa pode ter, por exemplo, a experiência de se enxergar fora do seu próprio corpo, a experiência de se embotar afetivamente, não sentir emoções, ou não ter emoções, ou duvidar da existência da realidade, ou perceber que as coisas estão passando um pouco mais devagar, ou que o tempo não está passando. Isso são experiências dissociativas, de alterações em diferentes funções cognitivas, especialmente na atenção e na consciência, tá? Na capacidade de sensopercepção, a pessoa daqui a pouco começa a enxergar as coisas de uma maneira mais anuviada, enxergar as coisas mais nubladas. Isso é uma coisa, é um comportamento dissociativo clássico. A maior parte das pessoas já experimentou a dissociação em algum momento. É muito comum, por exemplo, que as pessoas que estão tendo ataques de pânico, por exemplo, que tem um transtorno de pânico, que elas dissociem, que elas percam a noção da realidade, que elas acham que elas vão morrer, que a realidade está passando de uma maneira diferente, a pessoa fica embotada, ela fica se sentindo sem sentimentos. Isso é dissociação, isso é normal, isso não é necessariamente patológico. Tá. Agora, quando a pessoa tem problemas frequentes com a dissociação, a pessoa é comum pessoas vítimas de violência, as mais diversas, experimentarem com frequência fenômenos dissociativos. Aí a gente está falando de psicopatologia associada à dissociação. E o devaneio excessivo tem sido conceitualizado contemporaneamente como um transtorno dissociativo. Eu não encontrei dados no Brasil que corroborem com essa ideia, tá? Mas a gente não deixa de entender o devaneio excessivo como tendo um componente dissociativo importante.